Nesse instante nós vamos preparar para a prece, agradecendo a toda a equipe espiritual da Casa Sebastião Marte, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo ao patrono desta casa e pedindo ao Mestre Jesus que nos dê o amparo necessário para que nós consigamos ir vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. Somos eternamente agradecidos por termos esta casa que tem nos acolhido. Nós rogamos a Ti, Jesus, a toda a equipe espiritual, ao patrono Sebastião Marte, a patronessa Maria de Madalena e a Deus, que nos permita iniciarmos as nossas atividades na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Nós nos sentimos honrados, na verdade, em poder dividir estes minutos aqui todos os meses, nas últimas terças de cada mês. E o tema que o Dr. Nivaldo acabou de anunciar, dizendo que existem muitas moradas na casa do Pai, não é uma pergunta, não. Não tem uma interrogação aí, não. É só uma pergunta. Ele não fez com interrogação, não. Eu que estou acrescentando aqui. É uma afirmativa. E é um tema que também ele tem uma origem. Nós já dissemos isso aqui em outras oportunidades. A origem é em cima daquele tema que abordamos aqui há alguns meses passados, que fala sobre a imortalidade da alma. Ou seja, a imortalidade da alma está dando origem a alguns outros temas que nós estamos desenvolvendo. Por que isso é interessante? Ora, se estamos nos apropriando de que a alma não morre, que ela é imortal, claro que na nossa cabeça vão surgir um monte de perguntas. Se a alma não morre, quando eu desencarno, estou utilizando já a palavra apropriada da doutrina espírita. Quando eu desencarno, eu vou para onde? Vou viver como? Vou viver com quem? Eu vou precisar de arroz e feijão para almoçar? Arroz e feijão é coisa de goiano, viu? Me perdoem aí. Então, do tema imortalidade da alma, nós estamos retirando outros temas, inclusive do mês que vem, que eu vou anunciar logo no final. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Quem gosta dos evangelistas, pode pesquisar lá no Evangelho do João, está no capítulo 14. Quem gosta mais do Evangelho, o Evangelho começa na segunda, ele começa com os evangelistas. Então, pode procurar também lá no capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. O tema é esse: existem muitas moradas na casa do Pai. A pergunta, se fosse uma pergunta, a resposta seria afirmativa. Sim, existem muitas moradas. Mas nós estamos falando da sobrevivência da alma, da sua imortalidade, aí nós vamos perguntar assim: ora, o que é morada no plano espiritual? É uma pergunta boa. O que é morada? Para nós aqui, nós não temos dificuldades em identificar uma morada. Podemos identificar uma morada mais chique, uma morada mais simples, uma morada maior. Mas e no plano espiritual? Não diverge muito, não. É aquele local que a alma vai viver. Aí complica um pouco a nossa compreensão, porque quando nós estamos reencarnados, nós ainda não temos à nossa disposição essas informações. Com quem que eu vou viver depois do desencarne? Mesmo sabendo que é imortal. Com quem? Quais serão as pessoas que eu vou dividir a vida no plano espiritual? Plano espiritual aqui nós podemos utilizar de várias formas. Daqui um pouquinho a gente fala sobre isso. Então, morada, no sentido hoje do estudo,
no início, nós desejamos que todos compreendam como o universo. Há muitas moradas na casa do Pai? Sim. Moradas, o universo é uma morada enorme e cujo espaço ele vem com a ocupação pelas moradas todas que existem. Depois nós vamos diminuindo isso aí. Existem muitas moradas na casa do Pai. No nosso encontro passado, nós levantamos aqui uma polêmica e depois nós não encerramos, mas foi para deixar mesmo para hoje. Falando sobre um fenômeno, quando dissemos assim, que daqui a alguns anos, daqui uns 300, 400 anos, eu estou aqui sendo arrojado falando desses tempos todos, com a evolução da alma, com a evolução da ciência e com a evolução do espírito que reencarna no corpo feminino, ou com a evolução do espírito que reencarna no corpo masculino, nós provavelmente não teremos mais essa necessidade para reencarnarmos de sermos recepcionados por um corpo feminino, no ventre de um corpo feminino. Nós falamos sobre isso no nosso encontro passado. O que para a mulher, quem reencarna no corpo feminino é uma mulher, e a mulher recepciona no seu ventre o espírito reencarnante. Aí nós estamos dizendo que não havendo a presença do feminino nem do masculino, mas apenas de um único sexo, a reencarnação vai continuar. Nós só deixamos de falar naquele momento, mas todos conhecem aqui, foi apenas para criar uma ênfase assim, para que pudéssemos hoje voltar ao assunto. Este fenômeno chama-se agênere. O espírito que reencarna, é uma reencarnação, sem a utilização do ventre de uma mulher, é um fenômeno denominado de agênere. Ele, por ter a sua desenvoltura espiritual já um pouco mais elevada do que hoje, mas então hoje não ocorre, ocorre sim, já ocorre. Eu falo ocorre sim, todo mundo aí pode ficar imaginando assim, então, não é frequente não, é coisa rara, as notícias são pouquíssimas, mas já ocorre. Mas o espírito que consegue se materializar, ou seja, é uma automaterialização, ele é um espírito que já alcançou um nível de poder fazer isso, de compreender como funciona. Então o fenômeno chama-se agênere. Não vamos falar sobre o tema, só queríamos esclarecer, porque ficamos devendo no nosso encontro passado. Diferentes estados da alma, é outra palavra que também nós não temos utilizado aqui com frequência. Estamos falando hoje de que existem muitas moradas na casa do Pai, então nós estamos dizendo assim, que diferentes estados da alma, a alma que é aquele que desencarnou, é o espírito que desencarnou, vivem após o desencarne, na erraticidade. Também é uma palavra conhecida. Vivem na erraticidade. O que é erraticidade para quem ainda nunca teve este contato? A palavra é complicada, erraticidade. Não é de errado não, e nem de erro. É o espírito que vai viver ou na próxima dimensão, ou em outra dimensão, ou no plano espiritual. Todas essas expressões aí estão corretas. A erraticidade é este mundo espiritual, vinculado ao universo. Então nós estamos, neste momento, dizendo assim, que o espírito vive na erraticidade em diferentes estados. Para que entendamos as moradas, é necessário que nós compreendamos o estado que a alma está. E dissemos já de início que antes do desencarne, quando nós estamos aqui, nós não temos muito dessas informações. Nós temos algumas das informações do plano espiritual.
Mas não temos assim aquela informação que é ipsilíteris, não. Nós temos a informação que às vezes quem dá a informação fica receoso de incomodar quem está encarnado. De que nós criemos na nossa cabeça aí um monte de fantasias. Então as informações são mais restritas. Mas o espírito desencarna, ele vai para algum lugar, é erraticidade. Em que dimensão será? Vai ser um problema dele, de acordo com a vida dele. A casa do Pai, nós já dissemos, é o universo. Mas, se dissermos assim, aqui no Distrito Federal, nós temos atualmente 3 milhões de pessoas vivendo no quadradinho. Na área rural, na área urbana, nós temos 3 milhões de pessoas. Nós já dissemos assim, então o Distrito Federal é uma grande morada, porque ele está comportando 3 milhões de pessoas. Mas se nós diminuirmos isso aí, deste coletivo todo, para os indivíduos, nós vamos verificar que temos moradas no Lago Sul, de um determinado padrão, no Lago Norte, no Plano Piloto, em Taguatinga, no Guará, em Ceilândia, ou seja, as mais diversificadas moradas, modelos de moradas, tamanho de moradas. No plano espiritual, não estou dizendo que lá tem um Lago Sul nem um Lago Norte, não. Só estamos dizendo que as moradias são também distintas uma das outras. E vai depender exatamente de quem desencarnou. Porque muitos dos nossos irmãos que desencarnam, eles não têm nem a noção, principalmente de imediato, mas eles não têm nem a noção que desencarnaram, ou seja, que deixaram o corpo físico, que a sua alma está continuando a vida e que eles estão noutra dimensão ou estão na erraticidade. É um percentual razoável de espíritos que não se apropriam dessa realidade. Eles não possuem as condições ainda adequadas, aquelas necessárias, as condições mínimas, básicas, para ter essa apropriação e para viver consciente. Então, quando estamos falando sobre diversas moradas, e muitas moradas na casa do Pai, nós estamos falando do mínimo. Nós estamos falando de um mínimo que temos essas dificuldades para compreender, porque muitos dos nossos irmãos não têm nem a noção ainda de que mudaram de casa. Eles não têm, quando eu digo noção, por favor, não tem nada a ver com religião. Porque quem é de uma religião tal tem uma orientação de uma forma. Quem é de outra... Não, nada disso. Nós estamos generalizando. Porque quando há o desencarne, o espírito também não vai... eu estou exagerando aqui. Alguns ficam, sim, ligados aos processos religiosos. Mas a grande maioria vai cuidar da vida. Ora, se eu me descubro vivo, eu tenho que me perceber vivo e viver de acordo com aquilo que eu compreendo que é a vida. É possível que eu reencontre os meus parentes que me antecederam pelo túmulo? É possível, sim. Eu vou para a casa, para uma morada de um parente desse? É possível, tudo é possível. As identidades, perdão a palavra identidade aqui, ela não cabe aí muito não. As identificações entre a nossa vida atual, ao modelo de vida atual e ao modelo de vida que tem, principalmente nas proximidades da erraticidade, são enormes. De uma maneira geral, não tem grandes dificuldades, não. Então, quem desencarna, nós dissemos no início, tudo isso em cima da palavra imortalidade da alma. Quem se descobre imortal, ou seja, eu não morri não, eu estou vivo, e agora? E agora é a vida. Se eu não morri, eu vou continuar a vida. E aí vão vir todos esses acessórios.
Se eu tenho que continuar vivo, eu tenho que ter um local para ficar, a morada, a minha morada. Como estará hoje, pensando nós que não estamos desencarnados, como estarão os pensamentos de todos aqueles que vão desencarnando? Estarão de acordo com as vidas que cada um teve, em vários aspectos. Eu acabei de ler aqui, diferentes estados da alma estão na erraticidade. Ou seja, se estão na erraticidade, estes diferentes estados de alma, são irmãos que estão desencarnados e que estão em determinadas moradias. Aí eu citei o exemplo do Distrito Federal para dizer assim, lá nessas moradias, tem moradias que são maiores, que são menores, mais arrumadas, menos arrumadas, mas que existem as moradias, não tenhamos dúvidas. As categorias, o que nós estamos falando agora é categorias de moradias, elas são diferentes, porque os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Quando eu estou falando de diversos mundos aqui, não fique pensando o universo, nós estamos tratando de um só. Estamos apenas dizendo, ampliando o nosso raciocínio para dizer assim, que existem também outros planetas fora da Terra que são habitados. Muitos. E existem ainda planetas que estão na devida formação. Nós já tocamos nesse assunto, mas nem sempre nos encorajamos a falar sobre ele. O planeta Terra já evoluiu bastante. Ele já deixou o seu estágio primitivo, e olha que para deixar o estágio primitivo foram alguns milênios aí. Mas ele já deixou, ou seja, nós, espíritos que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, não somos mais espíritos de primeira reencarnação, não. Quem teve a sua condição de primeira reencarnação foi o espírito primitivo, que deixou de ser um mônada, assumiu o livre-arbítrio e reencarnou como espírito, pela primeira vez. Aliás, encarnou. A Terra já não tem mais encarnações. Não vamos entrar no assunto agora para perguntar assim, mas então Deus fechou a porta? A população terrena é aquela que está hoje composta pelos espíritos existentes? É muito complicado entrarmos nesse assunto e não vamos fazer isso hoje, mas poderíamos adiantar o seguinte: existem outros planetas, co-irmãos que são habituados e que possivelmente espíritos que estão no mesmo nível que nós estamos de expiação e de provas, já encerrando essa fase, e já olhando lá na porta a fase de regeneração, é possível que espíritos desses outros planetas venham para cá, na fase regenerativa. O que eles não vão vir para cá, o que não tem espírito, que eu estou chamando de espírito todo mundo que mora aí por aí, é o espírito primitivo, porque o planeta Terra já não comporta mais a encarnação de um espírito primitivo. Então todos nós que estamos aqui já estamos repetindo por algumas vezes a reencarnação. Quando nós estamos dizendo algumas vezes aqui, é assim, tirando da literatura, no mínimo, estamos reencarnando dentro deste processo de lucidez. Eu vou esquecer a palavra lucidez e chamar de consciência. Esse processo de consciência, de saber das coisas, de saber o resultado das coisas, de saber dos fatos e das consequências, no mínimo, tem 40 mil anos. Então já somos antigos nesse negócio. Então nós já fomos espíritos, almas primitivas, fomos para a fase de expiação e provas, e já estamos olhando no horizonte o surgimento da outra fase, da melhor fase, que é a de regeneração, e depois evoluindo aí. O que não ocorre
e não vai ocorrer, que quando estivermos já definidos na fase de regeneração, nenhum espírito que tenha ficado para trás na fase de expiação de provas vai vir. Não vai vir não. Só vai vir para a Terra quem já estiver, mesmo não sendo da Terra, quem já estiver alcançado um nível de evolução que seja do espírito regenerado, ou em regeneração, ou em processo já de se tornar regenerado. Deus é perfeito. As coisas de Deus são perfeitas. Não tem nada. Os espíritos encarnados em um mundo não lhe estão indefinidamente ligados. Isso é para dizer que tem mesmo espíritos de outros planetas vivendo conosco, nessa fase já de encerramento de ciclo e começo de outro ciclo, bem como existem espíritos da Terra que estão estagiando em outros planetas, com a mesma lógica, dentro da mesma lógica, porque nenhum espírito que sai daqui da Terra já fazendo jus à fase de regeneração, não vai buscar um planeta primitivo para reencarnar lá. Eu estou chamando de reencarnação, nem sei como chama não. Eu estou apenas falando da possibilidade de voltar à vida física. Mas nenhuma... Então, vou repetir aqui o que nós acabamos de ler. Os espíritos encarnados em um mundo não lhe estão indefinidamente ligados. Mas estamos sim ligados. Vocês verificaram que eu utilizei uma palavra aqui, indefinidamente. Mas as ligações existem entre nós. Nós vamos desencarnar, vamos buscar uma moradia no espaço, e normalmente esta busca pela moradia, ela vai ocorrer sem dúvida nenhuma, pela compreensão de quem desencarnou, mas sobretudo pelas vinculações com outros espíritos. Vamos repetir, Deus é perfeito. Quando uma mulher está grávida, que tem um espírito ligado no seu ventre, e por um problema qualquer físico, de saúde, ela aborta, aquele espírito que está ligado àquele corpo que está no seu ventre, o corpo não tem problema, ele vai ser sepultado. E o espírito retorna à vida espiritual. Mas como ele está em fase de restringimento, se preparando para reencarnar com a vida zerada, ele não tem lembrança de nada, nem de quem é. Ele não sabe nem quem é. Então, se não tem no plano espiritual uma equipe encarregada de acolher o espírito que foi vítima de um aborto, ele vai ficar perdido. Ele não sabe nada. A vida dele foi preparada para começar aqui de novo no reencarne, mas começar do zero. Quando eu falo começar do zero, é força de expressão, porque na verdade ele carrega no seu inconsciente uma bagagem. Eu vou voltar aqui à ideia dos 40 mil anos. Uma bagagem de no mínimo 40 mil anos, mas no seu inconsciente. E o seu inconsciente não vai despertar, não vai vir à tona só porque ele desencarnou, não. Ele vai ter que ser recolocado num outro ventre de imediato. Porque vai ficar perdido, e esse ficar perdido aqui é força de expressão. Na verdade, o que bate mesmo é o desespero. Você não se localizar. Quando nós estamos falando de outras moradias aqui, nós estamos falando de outras moradias para nos localizarmos com a imortalidade. Porque se nós não tivermos condição de nos localizarmos psiquicamente, espiritualmente com a imortalidade, também bate o desespero.
Se nós desencarnamos e sabemos que não vamos morrer, que vamos continuar a vida, mas não temos a noção de onde eu vou botar o pé, é por isso que nós estamos insistindo aqui, nesses estudos. Nós temos que ter pelo menos uma noção. Ah, mas eu sou espírita, eu estou estudando. Ah, ótimo, isso é excelente. Mas às vezes nós não conseguimos, nós ainda temos dificuldades para essa apropriação da imortalidade. Ainda muitos espíritas têm dificuldade com a imortalidade, porque é muito forte bater na nossa cabeça a ideia de imortalidade. E aí, o que eu faço? Eu sou imortal e vou fazer o quê? Eu vou sair daqui, eu sou alguém bem-sucedido na vida aqui, fui alguém bem-sucedido, vivi muito bem com a minha família, desencarnei, e aí? Eu vou citar o exemplo pessoal aqui. Eu sei que vocês vão ser generosos e não vão ficar espalhando por aí a idade de ninguém, né? Mas eu já estou mais próximo dos 80 do que dos 70. E também, de casado, eu já passei dos 55, 56, estou chegando nos 60. Isto significa que a minha esposa, ela cuida de mim nesse espaço todo. Cuidar aí, as mulheres provavelmente já têm uma ideia mais ou menos, mas cuidar aí é no sentido amplo, viu? É cuidar de toda maneira que vocês puderem imaginar. Ou seja, se eu fico em casa sem ela 2 dias, eu vou passar fome. Porque eu não sei colocar um ovo para fritar. Agora mesmo citei arroz e feijão, por ser goiano. Eu não sei como fazer um arroz. Então eu passo fome. Eu estou utilizando o exemplo, é porque se vou desencarnar, vou para o plano espiritual, quem vai cuidar? Eu vou morar, qual será a minha moradia aqui? Como ela será? Quem vai ter a paciência, a amorosidade, a dedicação, a entrega para me recepcionar lá e para me dar comida todos os dias? No mínimo, comida. Eu não sei fazer. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a apropriação de um mínimo para que nós tenhamos essa sobrevivência, que é a imortalidade da alma. Que eu possa continuar imortal, mas consciente, lúcido. Porque os 40 mil anos que eu tenho guardado no inconsciente, pelo fato, às vezes nós nos equivocamos, viu? Pelo fato de estar desencarnando, eu fico imaginando, eu terei acesso a 40 mil anos de arquivo. Não teremos, não. Mas tem um fato que alguém vai nos perceber quando a gente morrer, desencarnar. Olha, é possível que tenha, é possível, mas não obrigatoriamente. Nós dissemos isso aqui agora, por isso que eu estou insistindo nesse assunto. É possível que tenha. Não. Aqui, ó. Os espíritos encarnados em um mundo não lhe estão indefinidamente ligados. Ou seja, eu não tenho esta segurança. Temos sim. Ela está falando e ela tem razão. Nós temos sim alguém que generosamente, por misericórdia, por amor, vai nos estender a mão. Nós estamos acabando de falar que o espírito que é vitimado por um aborto, ele tem uma equipe que o socorre, mas não são as nossas ligações aqui que vão ditar essa regra, não. Então nós não temos acesso ao nosso inconsciente, pelo menos de imediato e pelo menos na totalidade dos 40 mil anos. Por que não?
Porque em 40 mil anos, nós fomos casados quantas vezes? Fomos homem, quantas vezes mulher, quantas vezes nós fomos... Nós temos uma penca de parentes. Nós temos muitos parentes de 40 mil anos. Então nós temos que ter algumas definições, e essas definições vão sair da nossa vida atual. O socorro provavelmente virá de uma mão generosa que já esteve conosco e nos antecipou pelo túmulo. Mas não é uma concepção fácil. Por isso que nós estamos discutindo essas coisas, e o presidente da casa está aí presente. Eu já adianto o tema da nossa conversa desse mês de setembro, em cima da mesma ideia de imortalidade. A reencarnação e a desencarnação é o tema. A reencarnação e a desencarnação. A gentileza que eu estou rogando de todos é que quem vier lá no dia 30 de setembro não se desespere não. Porque não fique imaginando que eu vou chegar aqui e ficar falando de encarnação e reencarnação que está aí no livro, não. Essas coisas que estão aí, que a gente passa a mão lá e fala assim, desencarnar. Não, nós não vamos falar sobre isso não. Vamos falar sobre outras coisas envolvendo a imortalidade da alma e envolvendo os nossos interesses pessoais. Como vou sobreviver? Eu sou imortal, e como eu vou sobreviver logo após dar o último suspiro aqui nessa vida? Reencarnação, Frederico, a reencarnação e a desencarnação é o tema que nós vamos utilizar no dia 30 de setembro. Mas ainda temos 2 minutinhos ali. O Nivaldo já começa a ficar impaciente na cadeira, porque ele também é pontual. Essas diferentes... Tá rindo, Júnior? Diferentes categorias de mundos habitados, está dizendo assim, que aqui na Terra, nós citamos o exemplo do Distrito Federal, nós temos diferentes categorias de moradias. O plano espiritual não foge à regra não, também tem. As dimensões também tem. A erraticidade todinha é diferente. Quando o nosso irmão André Luiz esteve conosco lá na década de 40, e que teve suas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, quem leu, provavelmente aqui não tem ninguém que tenha lido lá na época que surgiu, mas muito depois, e até hoje ainda nós estamos lendo o Nosso Lar e ficamos entusiasmados. Só que o Nosso Lar lá da época tinha 500 mil habitantes. Nosso Lar de hoje lá tem 12 milhões de habitantes. Então, se o Nosso Lar, que é uma moradia citada, estudada, observada, destrinchada pelos espíritas, há 70 a 80 anos atrás, 45, tinha já essas características, hoje não são mais as mesmas. Se tinha 500 mil habitantes, hoje são 12 milhões de habitantes. As moradias específicas da época são as mesmas de hoje? Não. Houve a evolução. Agora, existem, nós acabamos de dizer, as diferentes categorias das moradias. Os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Quando eu estou falando mundos aqui, eu estou falando dessa mudança fácil, simples, que é deixar de respirar aqui e passar a respirar com o perispírito, já desencarnado, que já é um outro mundo. Mas existem diversos mundos. Mesmo dentro deste mundo espiritual, existem outras dimensões e que nós vamos ter que treinar isso. A doutrina espírita faz a gentileza de permitir que uma literatura muito vasta, muito querida, venha para nós nos apropriamos dela, mas às vezes nós não estamos muito ligados, não. Nós ficamos muito preocupados mesmo só com o dia 27, amanhã, com o dia 28. Devemos sim nos preocuparmos com isso, mas também nos preocuparmos com essa imortalidade.
Ser imortal não é fácil, não. Muita paz para todos. Eu agradeço a gentileza, a calma. Se alguém quiser perguntar, eu confirmo com o Nivaldo aqui se ele aceita. Não? Poxa, que coação, hein? Muito obrigado. Ao excelso Mestre Jesus, nossa eterna gratidão pelas oportunidades que temos recebido. Esperamos que nós sejamos batalhadores mesmo nessa luta que nós sabemos que não é muito fácil de vencer a nós mesmos, mas nós esperamos que hoje todos que aqui estiverem saiam em condições melhores do que quando chegaram. Quero agradecer ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa, ao patrono, e agradecer sobretudo a Deus, que é pela vontade dele que aqui nos encontramos, a permissão para encerrarmos essa primeira parte de nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus.